70 anos da revolução mais sangrenta do mundo. 70 anos da revolução que transformaria a China na segunda maior potência. O que pensar dessa data? Comemorada oficialmente por Beijing, temida e odiada pelos jovens rebeldes de Hong Kong, que se insurgem contra a influência estrangeira da China no seu país. É esse o tema do vídeo de hoje. Tentaremos apresentar os fatos da maneira mais sóbria possível, embora, obviamente, consideremos o regime comunista chinês uma das versões mais tirânicas e assombrosas do totalitarismo no século XX. A Revolução Chinesa foi um evento que marcou o mundo, quase tão importante para o comunismo internacional quanto a Revolução de 1917 na Rússia. E sim, antes que perguntem, a gente vai fazer um ficheiro sobre isso também. A Revolução na China mudou o paradigma da militância de esquerda do mundo. Mas antes de avaliarmos o seu impacto global, vamos reconstruir os fatos mais marcantes dessa data. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. Fatos da Revolução. Em 1º de outubro de 1949, foi quando Mao Tse-tung escalou o portal da Praça da Paz Celestial, Tiananmen, em Beijing, e então anunciou a vitória da Revolução. A Revolução veio banhada na guerra, pois foi o resultado de um longo conflito com as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Esse é o motivo de ter sido denominada de Guerra da Libertação. A Revolução acontecia apenas 4 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. É um dos primeiros episódios da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A China recebeu ajuda, embora relativamente modesta, de Moscou, ao passo que os nacionalistas do partido Kuomintang receberam dos americanos. O motivo da ajuda limitada é que Stalin não tinha plena confiança na capacidade de vencer a disputa de Mao. Além disso, àquela altura, Stalin calculava que seria mais plausível que os comunistas chineses dominassem a parte norte da China, criando uma divisão que mais tarde seria usual entre comunistas e capitalistas. Como na Coreia e no Vietnã, a vitória comunista seria parcial. O país ficaria fracionado e assim permaneceria, no caso da Coreia até hoje, cindido em 2 metades. Antes desses fatos, Stalin pensava que essa era a melhor possibilidade para a China e tampouco queria causar um atrito tão profundo em suas relações diplomáticas com o presidente Truman ao apoiá-la maciçamente. Foi, portanto, em grande medida com suas próprias forças e estratégias que os comunistas chineses realizaram a revolução local. Apesar desses receios, a vitória chinesa foi avassaladora e o Império Comunista Asiático de tamanho continental aparecia pela primeira e única vez no mundo. Acima de Zhou Enlai, Liu Shoqi, Lin Biao e Deng Xiaoping, Mao Tse-tung firmava sua posição de líder inconteste. Ele se tornaria conhecido como o Grande Timoneiro, o Sol da Revolução, e alguns outros títulos grandiloquentes. Com quase 1 bilhão de cópias vendidas, o Livro Vermelho, coletânea de seu pensamento social, consta em algumas listas como a obra literária mais vendida da história, depois da Bíblia, claro. Também passou para a história como o mais assassino genocida de todos os tempos, tendo sido responsável pela morte de 70 milhões de pessoas, em algumas contabilidades de democídio. Mas então qual foi o impacto dessa data para a China? E como que a revolução foi possível? 2. Contexto histórico da Revolução. A China era um império conhecido pelas revoluções e pelos massacres subsequentes, de maneira que a violência de Estado, ali assim como na Rússia, tinham raízes bastante profundas. Da Revolução dos Turbantes Amarelos, no século I, até a Revolução Cultural Chinesa, rupturas e retornos à tradição eram comuns na China. Afinal, estávamos falando de um império mais longevo da história, tendo atravessado todas as eras da periodicidade historiográfica oficial, da antiguidade até a contemporaneidade. Entretanto, apesar da aparente solidez, da enorme sucessão de dinastias desde a antiguidade, o Império Chinês se desfez entre os séculos XIX e o início do século XX. Já enfraquecida por uma dinastia decadente, a dinastia Qing, por corrupção administrativa e com uma economia reduzida em meados do século XIX, a China teve de enfrentar 2 grandes guerras contra potências ocidentais. A primeira e a segunda guerras do Ópio. Elas foram travadas respectivamente pela Inglaterra e Estados Unidos. A China perdeu ambas. Deste modo, Hong Kong se tornaria inglesa e a China seria forçada a assinar tratados comerciais amplamente desfavoráveis com esses países. Depois disso, a China foi novamente derrotada e humilhada, dessa vez na Guerra Sino-Japonesa, em que a Coreia torna-se independente e a China perde a ilha de Taiwan, que vira uma colônia japonesa. Foi uma humilhação particularmente aguda para a China, pois por muitos séculos o sistema diplomático e comercial do Extremo Oriente havia sido dominado pelo Colosso Oriental. Era o sistema sinocêntrico,
que com a China figurando como o Império do Meio. Por fim, o levante dos Boxers, que era uma sublevação anti-ocidental contra a influência estrangeira no país, foi também vencido, dessa vez pela Liga das 8 Nações, que reunia as maiores potências ocidentais de então. Depois de tantas derrotas, com autoridade humilhada e graves problemas econômicos, o mais longo império do mundo foi derrubado por forças republicanas e nacionalistas, embora um pouco autoritárias em si mesmas. Em seu lugar surgia a República da China, em 1912, tendo Sun Yat-sen, que derrubara o império, à frente como seu primeiro presidente. A República Chinesa teve duração relativamente curta e passou por uma era conturbada. Ao final, ela própria teve de enfrentar a declaração de guerra do Japão, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, como é denominada, aconteceu em 1937 até 1945, tendo começado, portanto, 2 anos antes da invasão alemã à Polônia. Foi mais ou menos nesse período que surgiu, como que correndo por fora, as forças revolucionárias que se aproveitaram de uma situação de caos civil para enfrentarem o governo de Chiang Kai-shek. Já organizadas muitos anos antes, as brigadas comunistas se somaram como força hostil interna ao cenário de guerra em que a República Nacionalista estava jogada por conta da invasão japonesa na Manchúria e na declaração de guerra ao Japão. Tendo que lutar em 2 frentes, contra o Japão e contra os comunistas, o governo republicano foi derrotado. Mas a guerra terminou muito mal também para o Japão. Aliando-se com o Eixo, em 1945, o Zhou encerraria a Guerra Mundial ao jogar 2 bombas atômicas. Primeiro e único ataque nuclear a um país, em Hiroshima e Nagasaki. Foi dessa situação, que como dissemos foi similar à que deu eclosão à Revolução Russa, que surgirá a China comunista. E em 1º de outubro de 45, a vitória da Revolução será proclamada, tendo vencido os nacionalistas internamente e se beneficiando da derrota japonesa na Segunda Guerra. 3. Transformações da Revolução Comunista. A Revolução Comunista na China teve como característica singular a ampla fusão entre os agitadores revolucionários e os camponeses. Muito mais do que na Rússia, a Revolução Chinesa foi uma revolução do campesinato. No fim de 1952, somente 10% do país não havia sido atingido pela vigorosa reforma agrária. A sistemática desapropriação das terras de grandes e médios proprietários beneficiou o campesinato chinês, ao menos em um primeiro momento, já que ele ganhou a titularidade dessas terras desapropriadas. Já a campanha dos Três Antis, uma extensa campanha de denúncia e punição severa da corrupção, ajudou a montar o sistema de vigilância. Ao todo, centenas de milhares de pessoas foram denunciadas, provocando milhares de suicídios e execuções. Um episódio particularmente irônico da eficiência desse sistema de vigilância foi a campanha das 100 flores. Nessa campanha, o governo encorajou os cidadãos a falarem seus pontos de vista sobre o governo. Centenas de milhares de pessoas expressaram, muitas pela primeira vez, as suas ideias. Intelectuais entenderam que era um gesto de pacificação do regime. Entretanto, o resultado foi uma espécie de piada macabra. Logo depois, mais de 400 mil pessoas que haviam se expressado contra o regime foram presas, expulsas de suas casas, sujeitas a interrogatório e doutrinação em campos de concentração. Esse foi o fim da campanha das 100 flores. Sem dúvida um fim irônico, já que era previsto desde o início, embora trágico para aqueles que o vivenciaram. Um dos aspectos cruéis da Revolução, aliás, eram esses campos de concentração. Mesmo comparado ao modelo soviético, já suficientemente terrível, o Gulag, o Laogai era particularmente eficiente. Punições com a morte cabiam para diversas infrações que no Gulag não eram punidas tão duramente. A doutrinação comunista sistemática era realmente levada a sério. Infrações como roubo de arroz ou fingimento de doença para evitar o trabalho podiam ser punidas com morte. A revolução no campo começou antes mesmo da tomada da capital. Ela foi responsável pelo fato de que 2 ou 3 milhões de chineses foram mortos ou enviados ao sistema Laogai. Segundo Lin Biao, companheiro de Mao, a guerra contra o Japão havia sido uma guerra essencialmente de camponeses contra opressores estrangeiros. Como dissemos, a habilidade do Partido Comunista de fundir sua propaganda e agitação no campo com a guerra contra o Japão, sintetizando sentimentos nacionalistas, foi o que lhes assegurou a vitória. Quanto às reformas estruturais, a China deu um salto notável no sistema de esgoto e saneamento básico após a Revolução. A infraestrutura da China, ainda em grande medida medieval, e em todo caso tremendamente atrasada em face da americana ou europeia, foi transformada em uma velocidade recorde, assim como também foi muito rápida a tomada da economia pelo planejamento central. Por volta de 1953, ao final de um período de 4 anos apenas, ou seja, uma eleição presidencial nos nossos termos, o Estado chinês já detinha 4/5 da indústria pesada e
controlava boa parte do comércio. Era um estado elevado à condição de empresário universal da sociedade chinesa. Ao mesmo tempo, o partido promovia campanhas de filiação em massa e aumentava o número de seus integrantes. Em 1956, ele já era um gigantesco partido de massas, com 10,7 milhões de integrantes. Atualmente, com o impressionante número de 87 milhões de militantes, o Partido Comunista Chinês é a maior organização partidária da história. E é também, junto com o antigo Partido Comunista da União Soviética, a instituição partidária mais poderosa que já existiu, organizando-se de maneira piramidal, com o Politburo no topo, e no topo dele o atual líder vitalício da China, vitalício desde 2017, Xi Jinping. Foi ele que vocês puderam ver essa semana passeando de carro oficial e discursando nas paradas militares de Beijing. Xi Jinping, tornado líder vitalício em 2017, à semelhança de Mao Tse-tung, daria prosseguimento às reformas capitalistas iniciadas por Deng Xiaoping. Mas isso já é assunto para um novo vídeo. Voltemos à revolução. O fracasso do grande salto para frente acarretaria a morte de milhões de pessoas no país. É nesse contexto que surge a Revolução Cultural Chinesa, talvez o aspecto mais extraordinário da revolução naquele país. 4. Influência da doutrina maoísta. A doutrina maoísta pode ser compreendida como uma síntese sui generis entre marxismo e o pensamento tradicional chinês. Uma das características que aproximam o maoísmo do pensamento chinês mais antigo é sua ênfase do homem como mediador. Ao invés de ser um mediador de princípios metafísicos, como o céu e a terra, o homem é mediador das estruturas econômicas e políticas. Através da sua vontade inflexível e disciplina, o homem cria o seu destino revolucionário. Nesse sentido, o maoísmo se aproxima bastante do fascismo. A semelhança foi notada, por exemplo, por James Gregor, em seu clássico The Faces of Janus, Marxism and Fascism in the 20th Century. Ela se dá na ênfase da vontade do homem. Uma das críticas do fascismo ao socialismo era que, no socialismo, o homem parece um joguete de forças econômicas e sociais sobre as quais se exerce pouco controle. Apesar da teoria do sujeito revolucionário, a ideia de uma evolução histórica pré-figurada, com leis constantes de desenvolvimento em longa escala temporal, acabava abrindo espaço para enrijecimentos da doutrina socialista sob forma de evolucionismo gradualista, em Kautsky e Bernstein, por exemplo, na social-democracia alemã. O maoísmo, no vasto espectro teórico marxista, situa-se no extremo oposto, é o mais voluntarista dos marxismos. Essa noção alimentou muitos marxistas ocidentais, que enxergavam no maoísmo uma doutrina mais poderosa e mais fiel às intenções originais do movimento comunista. Até hoje, o exemplo de Mao Tse-tung inspira pensadores revolucionários, como Alain Badiou e Slavoj Žižek. O estudo clássico de Žižek sobre o terror revolucionário no livro Em Defesa das Causas Perdidas encerra-se com uma reflexão sobre a doutrina maoísta. É o desejo de recuperar o evento revolucionário, o momento de supremo experimentalismo social, que anima as pessoas que buscam no legado maoísta a sua inspiração. Esse legado, contudo, também foi responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas, por fome em proporções apocalípticas no grande salto para frente, pela mais violenta aculturação de todos os tempos na Revolução Cultural, e também pela elaboração de um sistema de vigilância totalitário, que sob novas aparências e operando a partir de diversos mecanismos, ainda hoje domina a China. É assim que partidos como o PCdoB e outras agremiações de inspiração maoísta precisam lidar com a natureza da herança que carregam. A China comemora 70 anos de revolução. Passou da condição de país medieval à primeira economia industrial do mundo. O preço, entretanto, foi pago em milhões de vidas. E parte dele ainda hoje é sentido por aqueles que, sob a autoridade onipresente e invisível de Xi Jinping, vão vivendo as suas vidas dentro das fronteiras do novo Império Vermelho. É isso aí, pessoal, esse foi o Ficheiro de hoje, espero que vocês tenham gostado da aulinha de história. Deixem aí nos comentários sugestões de próximos temas e também não esqueça de dar like no Ficheiro, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!